que no fim o Fed fique preso numa taxa um pouquinho mais alta do que a gente está imaginando. Fique em 3,5% até mais próximo de 4%. Vamos ver como as commodities se comportam também nesse mundo, né, em que existe uma guerra comercial acontecendo ali. Se você olha para as pesquisas, a figura é apertada, com, eu diria, uma pequena vantagem ali pro Trump. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse episódio a gente vai conversar sobre tudo que tem movimentado a economia global, né? Estados Unidos, ciclo de corte de juros, eleições, China e suas medidas de estímulo e, consequentemente, qual é o impacto de tudo isso para os mercados emergentes e também para o Brasil. E para bater esse papo aqui comigo, eu conto com a presença do Fernando Friassa, que é Head de Economia Internacional aqui na Itaú Asset. Então, Friassa, tudo bem? Seja super bem-vindo novamente aqui ao Mind Asset. Obrigado, Clara. É um prazer estar de volta aqui conversando com você. Espero contribuir para o debate. Maravilha, com certeza. E antes até um recado aqui, né, para quem quer saber mais sobre o Friassa, a área e a atuação dentro do time de economia como um todo, fica a dica para voltar lá no episódio 32 da nossa terceira temporada, em que ele esteve por aqui para contar tudo isso para a gente. Mas hoje aqui, vamos lá, vamos começar, Friassa. Eu quero saber, né, da sua recente viagem, né? Você acabou de voltar ali de Washington, D.C., nos Estados Unidos, cidade que sediou as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. Então, conta aqui pra gente como é que foram as conversas por lá e quais foram as principais conclusões dos encontros que você teve e que todo mundo estava de olho aí nessa última semana. Claro, vou falar um pouquinho. Já estragando um pouco, contando um pouco o final, foram mais dúvidas que conclusões, mas o fato é que quando a gente olha hoje para a economia global, o cenário ainda é de um crescimento bom. Acho que a gente ainda está vendo um desempenho, em particular dos Estados Unidos, forte novamente, né, e até surpreendendo novamente a maioria dos analistas para cima. Então, o crescimento americano esse ano de novo, ficando ali em 2,5%, talvez um pouquinho acima de 2,5%, enquanto que outras regiões estão com um desempenho um pouco pior. Se olha para a China, né, mais uma vez a gente está passando por um momento de questionamento ali da capacidade de crescimento. A Europa também alguma frustração. E os emergentes com uma figura mais mista. Só que, em média, né, ainda é um crescimento global ali um pouquinho acima de 3%, que é um resultado historicamente forte. Olhando para frente, como eu disse, aí as dúvidas que surgem, né, é quanto esse cenário tende a persistir. E aí acho que o principal debate que a gente teve em Washington foi ao redor das eleições nos Estados Unidos e repercussões do que pode acontecer. E aí isso já vem aqui na esteira da minha próxima pergunta, né? Porque as eleições americanas têm movimentado o noticiário recente, os mercados como um todo. Elas acontecem na próxima semana. E o que a gente pode esperar dessa disputa e do impacto, né, que ela trará para os mercados? Certo. Bom, há ainda muita incerteza sobre o resultado. Se você pergunta para os investidores, se você olha para as pesquisas, a figura é apertada, com, eu diria, uma pequena vantagem ali para o Trump. Né? Os investidores estão com uma cabeça parecida com essa. A gente não faz um forecast, né, para resultado da eleição, mas eu tendo a concordar com essa visão geral, tá, de que ele é favorito na semana que vem. É uma disputa muito complexa, o resultado depende ali de alguns estados-chave, né, os battlegrounds que a gente fala, e as pesquisas, mesmo nesses estados, estão muito apertadas, então é difícil ter muita confiança do cenário. Mas o fato é que, se você pega a distância, a vantagem, né, que a Kamala Harris tem em relação ao Donald Trump nas pesquisas nacionais,
ela está hoje num patamar que é menor do que se considera que um candidato democrata precisa para ganhar, por conta de um viés que você tem dos colégios eleitorais que beneficia os republicanos. Então, 1,5 ponto de diferença, mais ou menos, que é o que ela tem de vantagem em relação ao Trump agora, acho que não é suficiente para que ela seja vista como favorita. E aí, a gente pode ter diversas repercussões dependendo do que acontecer, né? Então, num cenário em que o Donald Trump vence e também o Partido Republicano consegue levar a Câmara e o Senado, esse é um mundo, né? Esse é um mundo que a gente vai ver uma política fiscal muito mais agressiva nos Estados Unidos, com extensão dos cortes de impostos que vão vencer no ano que vem, com mais cortes de impostos para as empresas, provavelmente, e, ao mesmo tempo, com uma política externa de tarifas bastante agressiva do lado do Trump, em particular para a China. Então, a gente teve encontros lá com pessoas de dentro da campanha, acho que esclareceram um pouco quais são os planos ali para o começo de uma eventual administração do Trump, e acho que esses elementos vão estar presentes aí no nosso debate, né, nos próximos meses, caso ele venha, em particular, se vencer também se os republicanos levarem o Congresso. No caso da Kamala Harris, a chance dela levar o Congresso é menor que a do Trump. A disputa no Senado, em particular, está muito favorável para os republicanos. Então, provavelmente, se ela vencer, vai vencer com o Congresso dividido. E aí é um cenário mais de status quo. A gente deve ter alguma extensão dos cortes de impostos, mas parcial, provavelmente um mundo mais parecido com o que a gente tem hoje. Acho que o Trump, nesse sentido, traria mudanças mais profundas assim, para o cenário como um todo. Tá? Em particular, essa questão de tarifas, o que acontece com a relação com a China, e como isso vai impactar, né, o crescimento e inflação americanos e do restante do mundo. É claro que há também o cenário em que ele vence e não leva o Congresso, né? O Congresso pode ficar dividido, que seria um cenário provavelmente em que os democratas levam a Câmara. Nesse mundo, ele fica de mãos atadas ali na parte do fiscal, mas ainda vai ter bastante liberdade para fazer política do lado das tarifas e também de imigração. Então, a política externa ainda fica bastante forte no eventual governo Trump, mesmo com o Congresso dividido. E aí a gente, a partir desses cenários, né, tem que tentar desenhar aí como que as principais variáveis macro vão se comportar, em particular crescimento, inflação e juros nos Estados Unidos. Perfeito. São diferentes cenários, como você colocou aqui, né? E considerando todas essas discussões recentes, e você também tocou no ponto dos juros, né? Como é que está a visão sobre o ciclo de juros nos Estados Unidos e quais são, né, aqui as implicações mais prováveis para a economia global quando a gente fala disso tudo? Certo. Com relação ao Fed, a nossa percepção, e isso também a gente, em discussões em Washington, né, acabou também pegando isso, né, dos debates, é que o momento atual é um momento de recalibração da política monetária. Então, o Fed estava numa taxa de juros até antes desse primeiro corte, tida como apertado, né, tida como alta, de um ponto de vista macro. A taxa, eu vou falar do topo da banda, né, em 5,5%, e eles querem, num primeiro estágio, levar essa taxa de juros para um patamar menos restritivo. E agora, uma vez que eles já começaram, acho que a ideia é quase um piloto automático nos próximos meses. Eu acho que pelo menos uns 100 pontos de cortes nesse primeiro estágio eles vão entregar, que seria fazer mais dois cortes de 25 pontos base nas próximas reuniões agora em novembro e em dezembro. Então, isso eu acho que é uma visão que está se consolidando, ou já está até bastante consolidada. O Fed fica menos sensível aqui ao ruído dos dados de curto prazo. A gente tem um relatório de emprego nessa semana que tem tudo para ser bastante ruidoso, tem vários
várias distorções associadas a clima, greves, etc., mas é provável que eles fiquem menos sensíveis a esses dados que estão saindo agora, pensando, né, na estratégia de política monetária daqui até o final do ano. Aí daí em diante já é um mundo diferente, né? Já é um mundo em que eles vão precisar reavaliar quão rápido eles vão querer chegar na taxa terminal. Essa taxa terminal, hoje, a gente enxerga ali entre 3% e 3,25%, então uma taxa próxima de 3%, em que ele poderia, inclusive, ir cortando em sequência até chegar a essa taxa, dado que a gente está vendo, né, de desempenho de inflação, mesmo com essa economia aquecida, o comportamento da inflação ainda está muito favorável. Isso pode mudar, né, dependendo do que vier aí com o resultado da eleição e a percepção do Fed, mas pensando no primeiro semestre do ano que vem, poderia ser diferente. Então, num cenário, por exemplo, em que o Donald Trump vence as eleições, vence o Congresso, a gente provavelmente vai ter um fiscal ainda mais expansionista no ano que vem, né, com corte de imposto corporativo e algumas outras questões. Pode ser que no fim o Fed fique preso numa taxa um pouquinho mais alta do que a gente está imaginando. Não dá para descartar que essa terminal fique em 3,5% até mais próximo de 4%. Isso tem implicações profundas para o restante do planeta, né? Os bancos centrais como um todo precisam ali recalibrar seus modelos, né, para também enxergar onde essas taxas terminais serão. Acho que a maioria dos BCs, Brasil é uma exceção, estão em ciclos de corte de juros, né, então seria um momento em que a gente precisaria recalibrar ali todos esses ciclos, né, em resposta a um Fed mais, com uma terminal mais alta. Uhum, com certeza, né? E aí, mudando um pouquinho de geografia também, né? Outro tema importante que segue no debate é China. Então, qual que é a leitura sobre as medidas de estímulo da economia chinesa, tanto dentro desse ambiente, né, de Estados Unidos, também de todos os ruídos ali geopolíticos, né? E quais são os impactos para os emergentes, né? Ainda há oportunidades com essas medidas de estímulo, Friaça? Certo. Com relação à China, nós temos acompanhado de perto, claro, a evolução aí dos riscos para a economia chinesa há bastante tempo, e foram vários momentos em que a gente viu o governo responder na direção de mais estímulos, na direção de mais sustentação para a demanda doméstica, na direção de mais sustentação para o mercado imobiliário local, que é o grande problema que eles estão enfrentando hoje. Só que aí, em seguida, a gente se frustra, né, com a continuidade, com o impacto final dessas medidas. Isso aconteceu diversas vezes, eu diria, nos últimos 12 a 18 meses, com a China, desde a reabertura, basicamente. Porém, dessa vez foi diferente. Os estímulos que a gente viu serem anunciados agora em setembro, outubro, tiveram uma natureza mais agressiva do lado do Banco Central chinês. Então, na parte monetária, eles claramente mudaram ali a estratégia. Ainda falta a gente ver a política fiscal trazer também essa percepção, né, de mudança de padrão. Isso ainda não aconteceu. A gente está aguardando agora a decisão, provavelmente algum anúncio deve acontecer numa reunião do partido agora no começo de novembro, depois das eleições dos Estados Unidos, em que a gente deve ter ali um pouco mais de detalhes sobre quão expansiva vai ser essa política fiscal chinesa em resposta a novamente, né, uma fraqueza da economia que a gente viu aqui no começo desse segundo semestre. Então, a gente ainda está um pouco com o pé atrás de comprar o otimismo. Provavelmente não vem um pacote de estímulos
similar ao que a gente viu em outros episódios, né, que a gente chama de a bazuca chinesa, né, em 2008, 2009, 2015, 2016. É provável que seja uma coisa mais contida, também com uma função de conter riscos financeiros, então muito vai ser repagamento de dívidas, recapitalização de bancos, que não necessariamente vão se traduzir num PIB mais alto imediatamente, a não ser que a confiança volte. Então, a gente, claro, recebe bem as notícias, são notícias bem-vindas, porque estão indo na direção de dar mais sustentação para a economia e para o atingimento das metas de crescimento, mas ainda é cedo para comemorar, né, e assumir aqui que a gente vai ter um crescimento orgânico chinês ainda, mesmo próximo da meta deles ali em torno de 5%. É mais provável que a gente esteja vendo uma economia que está migrando para algo mais perto de 4%, e o governo está tentando aí sustentar esse crescimento mais perto dessa meta de 5% de uma maneira cautelosa. Certo. E aí, quando a gente puxa todo esse cenário global aqui, né, para o contexto local, como é que o investidor estrangeiro está enxergando o Brasil nesse momento? Essa é uma pergunta curiosa. Nós falamos bastante com investidores estrangeiros, e há 2 meses, quando eu conversei, fiz uma rodada aí de conversa com alguns deles, eles ficavam muito surpresos quando eu trazia a visão de que o Banco Central brasileiro subiria juros, né, que a gente estaria entrando num ciclo de altas de juros. A gente, naquele momento, estava vendo o Fed cortando, né, e cortando até mais agressivamente do que as pessoas imaginavam. Tipicamente, né, o investidor estrangeiro associa esse ciclo de cortes do Fed a políticas monetárias mais frouxas também nos emergentes, com algum grau de razão, né? Historicamente, se você olhar, é isso mesmo que a gente viu na maior parte do tempo, mas a gente já trazia ali um cenário macro desafiador que, enfim, exigiria, né, um pouco mais de aperto. Então, acho que ainda há um pouco eles estão um pouco tentando aceitar melhor o que aconteceu, né, entender melhor ali os motivos pelos quais o Banco Central está fazendo o que está fazendo, e, ao mesmo tempo, esperando sinais do lado da política fiscal para comprar, né, que possa haver uma melhora mais permanente no país. Nós estivemos também com autoridades do governo, enfim, existe todo um debate aqui sobre ajustes, né, que precisam ser feitos na política fiscal, e eu acho que é isso que o investidor estrangeiro deve estar esperando também para enxergar no Brasil, né, uma oportunidade de compra. É claro, no mundo em que a gente está e pode entrar, né, em que a China vai sofrer ali com essa guerra comercial com os Estados Unidos, potencialmente com uma depreciação da moeda chinesa. Vamos ver como as commodities se comportam também nesse mundo, né, em que existe uma guerra comercial acontecendo ali com esse país, né, que é o principal demandante da maioria delas. Isso tudo vai influenciar o nosso cenário local, aponta para um cenário ainda desafiador, então a gente precisa, né, persistir aí numa agenda para gerar essa melhora de percepção lá fora. Acho que para que as pessoas fiquem mais confortáveis para investir aqui. Não é assim, bastante coisa para ficar de olho aí também nas próximas semanas, né, Friaça? E para a gente encerrar aqui, na última vez que você teve por aqui no Mind Asset, teve dica de leitura, então queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes o que você tem lido por aí. Claro. Eu vou dar uma indicação que é conjuntural, tá? É um livro para quem quiser entender bem a cabeça de uma pessoa que provavelmente vai ter um papel central aí num eventual governo do Trump. Vale a pena ainda correr e ler, que é o No Trade is Free. É um livro do Robert Lighthizer. Robert Lighthizer, ele foi o Trade Representative do Trump no primeiro governo.
ele provavelmente vai ser, a gente espera que ele seja novamente apontado como Trade Representative, então vai ser o cara que vai estar à frente ali dos acordos comerciais, de toda essa barganha de tarifas. Ele escreveu um livro em 2023 que explica bem o racional por trás do que eles estão fazendo, né? Por que eles têm essa... por que eles buscam, né, reviver o emprego da manufatura nos Estados Unidos, que eles colocam ali a culpa nos chineses, japoneses, europeus, né, por terem levado esses empregos para fora à medida que o livre comércio, né, foi ganhando espaço aí no policy making no mundo todo nos últimos 30, 40 anos. Então, acho que esse é um livro interessante para quem quiser entender o que está por trás, né, de toda essa narrativa, essa filosofia ali de pessoas próximas ao Trump, e também, claro, dar um pouco ali de indicativos, né, do que podem ser os próximos passos aí que a gente deve enfrentar caso ele vença. Interessante. Sempre boas dicas. Então, assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Friaça, super obrigada por ter participado aqui com a gente. Acho que tem bastante coisa para a gente ficar de olho nessas próximas semanas. Também muito o que rolar até o final do ano, 2025. Então, espero te ver em breve por aqui de novo. Sim, obrigado. Mais uma vez agradeço o convite. Estou à disposição, sempre que quiserem discutir esses assuntos. Certamente vai ter muita coisa para discutir aí nos próximos meses. Obrigado. Maravilha. Então, hoje o Mindacity fica por aqui, mas se você quiser acessar todos os nossos conteúdos diários, não esqueça de se conectar com a Itaú Asset nas nossas redes sociais e também seguir o Mindacity na sua plataforma de áudio preferida. A gente se vê na próxima.